Olá pessoal, por aqui é Alberto Bezerra. Vamos trocar ideias hoje acerca das fases processuais do processo, né? Mais precisamente do processo de conhecimento, né, sobre o rito ordinário, ou também conhecido como comum. Bom, é preciso ter noção de que essas etapas do processo são distinguidas conforme a predominância dos atos processuais que são ali praticados, né? Porém, não necessariamente seguirá a ordem que até na frente eu irei falar, certo? Que é a fase postulatória, fase de saneamento e por aí vai. Essas são as designadas fases postulatória, saneadora, instrutória, decisória e a satisfativa, é nessa sequência. Só título de exemplo, pode ocorrer que uma prova já tenha sido até colhida anteriormente, né? Como se dá no caso da produção antecipada de provas, né? Veja lá a previsão do artigo 381 e os artigos subsequentes dele, né? Bom, a primeira fase como eu disse anteriormente, a postulatória, e é nessa fase onde ocorre os chamados debates entre os litigantes, né? Começa com a petição inicial, isso, e ela, a propósito, quem quebra a inércia da jurisdição. Lembra que eu falei aí em um outro vídeo com relação a isso no artigo 2º do CPC? É nela que o autor expõe sua pretensão de tutela jurisdicional ao Estado. E o réu exerce seu direito de defesa, né? Apresentando sua resposta, seja ela na forma de contestação ou reconvenção. Estão todas lá no mesmo bloco de resposta do réu. A depender das restrições previstas em lei, como nos casos dos direitos indisponíveis, igualmente nessa etapa poderá transcorrer a tentativa de conciliação, de solução amigável do litígio, né? E ainda, se for o caso, pode ocorrer que o magistrado, né, determine a emenda da petição inicial, ou indeferi-la, ou até mesmo julgar liminarmente improcedente. Antes de prosseguir, né, pessoal, eu peço-lhe que, se estiver até aqui gostando, né, deixe seu like, compartilhe com outros colegas, não deixe também de comentar, de sugerir novos vídeos, e acompanhe-nos, né, nas redes sociais, inclusive assinando aqui nosso canal e ativando o sininho. Vamos em frente. Pois bem, a segunda fase é a denominada etapa de saneamento, também chamada de ordinatória. Veja lá o que prevê o artigo 357 do CPC. A expressão saneamento diz respeito à sua finalidade principal, que é de analisar e corrigir algum vício processual. Já o termo ordenatório corresponde ao propósito de preparar a causa para instrução e julgamento. A terceira fase, a instrutória, né, visa a produção de provas, como a prova oral, pericial, da inspeção judicial, né? A depender da complexidade da demanda tratada, pode o magistrado, inclusive, proferir essas decisões de forma escrita ou oralmente em audiência, né? Já a fase decisória, a quarta etapa do processo, é a que o juiz decide o mérito da lide, julga pela procedência ou improcedência do pedido feito pelo autor, né? Por meio da sentença de mérito, que poderá ser proferida oralmente, em audiência de instrução e julgamento, ou, como comum, né, de forma escrita. Por último, temos a fase satisfativa, também conhecida como fase de cumprimento, né? Em alguns casos, essa etapa até se torna dispensável, como a hipótese das sentenças meramente declaratórias. Porém, e é o mais corriqueiro acontecer, será necessário que o vencedor se utilize do pedido de cumprimento de sentença, a previsão, inclusive, que está lá no artigo 513 seguinte do CPC, dê uma olhada lá. A título de exemplo, se a decisão judicial determina o pagamento, é nessa fase que se busca a constrição e a expropriação do patrimônio do devedor.
pode ser também de conteúdo mandamental e executório, se acaso se trate de ação originária, por exemplo, de obrigação de fazer ou não fazer, ou até para entrega de coisa, né? Enfim, pessoal, espero que esteja mais clara a compreensão dessas 5 fases do rito comum, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários abaixo. Isso me ajudará, inclusive, bastante a aprimorar os próprios vídeos, tudo bem? Então é isso, a gente se vê em breve, né? E eu fico imensamente agradecido por vocês terem assistido e um abraço.